A T3 já havia passado por várias dinastias naqueles poucos anos em que eu residia por ali. Primeiro foi a das crianças, dominada por mim, Luke, Mark, Lilo e Ed. Depois vieram os Ferreira, que eram chamados de Os Neguin pela elite da rua. Para mim, eram só mais uma família de mãe com etnia indígena e pai veterano da Segunda Grande Guerra, e 7 filhos com pelos menos 6 em idade para participar de nossa turma. Essa foi uma época bem louca naquela rua. Houve também o apogeu dos skatistas. Todos queriam ter um, mas é claro que somente os mais abastados tinham o prazer de ter os melhores skates. Houve um período em que vários conflitos de gerações começaram a ocorrer na T3. Muitos dos que já não eram crianças ou adolescentes queriam que seus legados fossem respeitados. Coisas como quebra de recordes regionais que só tinham validade por ali mesmo. Algo como alguém que tinha dado a maior tacada no jogo de bet, 2 tacos de madeira, 2 latas de óleo, 4 oponentes e uma bola de tênis. O maior cuspe à distância, o maior tempo sem ser pego no salva-cadeia ou a maior goleada no golzinho de rua. Os que já haviam passado por todas as fases da infância e adolescência não aceitavam que algumas coisas fossem alteradas pelos que vinham chegando. E creio que isso seja um processo natural em qualquer grupo. Porém, havia um recorde que ninguém havia ousado quebrar naquela rua. O maior salto de bicicleta havia sido dado por João Doido, num dia em que tudo conspirou a favor dele para ocorrer tal feito. Uma rampa feita de madeira. Devia ter 1 metro de altura, um pouco baixa, mas tinha uma aerodinâmica que jogava o biker para cima com mais força à medida que a velocidade da bicicleta aumentava. E João Doido gostava de correr muito antes de saltar. Sendo assim, ele havia cravado aquele recorde que ninguém havia ousado desafiar, nem mesmo tentar. Ele saltou, simplesmente, numa altura bem próximo do topo do poste de luz. Esse era o parâmetro que tínhamos para registrar tal feito. Se fosse chutar uma metragem, diria que ele chegou num 5 metros de altura, ou quase isso. Era muito alto. Era realmente um recorde praticamente inalcançável. Ocorre que estava iniciando na T3 uma dinastia que durou pouco, mas foi bastante intensa e provocadora. Era o tempo dos skatistas. Eles naturalmente já são rebeldes e gostam de contrariar regras. E as regras da T3 eram um tanto ultrapassadas e fracas no entender deles, principalmente as que diziam respeito aos saltos em altura. No meio deles havia um tal de Dudu, que era metido a engenheiro. O cara desenhou um protótipo de rampa e a batizou de Rampa do Além. Segundo ele, ela só seria vencida por alguém que morresse logo depois de saltá-la. Ele costumava saltar em rampas menores, feitas com tábua fina e alguns tijolos. Eram bem baixas, cerca de 30 centímetros de altura. Mas a tal Rampa do Além seria diferente. Teria uns 3 metros de altura por 4 de comprimento. Sua aerodinâmica jogaria um maluco que resolvesse saltá-la para uns 20 metros de altura. Isso se ele pegasse pouco embalo. Era praticamente suicídio saltar aquela rampa caso ela saísse do papel. Havia 2 problemas que Dudu não tinha previsto quando desenhou o tal conceito de rampa suicida. O primeiro era o financeiro. Mesmo sendo ele um membro da elite da T3. Ainda assim, era muito dinheiro para uma rampa. Pelos cálculos feitos por ele com minha ajuda, teria que ficar uns 2 anos sem receber mesada para conseguir pagar a tal rampa. E eu que nem mesada recebia. O segundo problema era conseguir alguém que tivesse capacidade de tirar aquela rampa do papel. Esse talvez fosse mais fácil de resolver. Eu conhecia um serralheiro que atendia pela alcunha de Pancinha. Apesar do apelido, ele era um bom serralheiro e com certeza faria aquela rampa se tornar realidade. O moleque estava mesmo empenhado em construir aquela rampa. Mal amanhecia e ele já estava me chamando na porta de casa para irmos atrás de madeira para tentarmos reduzir o preço da tal rampa.
Passamos vários dias visitando construções à procura de tábuas grandes para fazer a parte mais fácil da rampa. O restante da estrutura seria com o Pancinha. Depois de alguns dias procurando, conseguimos um compensado de madeira enorme. Era sobra de construção que havia sido usada para cercar um muro provisório. Estava novinha e tinha a metragem correta para a rampa, 3 metros por 5. Era perfeita, tinha até um pouco de sobra para o caso de os cálculos que fizemos estivessem com algum erro. Bom, agora que temos a madeira, vou atrás da grana para o Pancinha fazer a estrutura metálica. Eu tinha total certeza de que ele não conseguiria a grana, pois era muito dinheiro para um garoto de 12 anos. Ele era mais velho que eu 2 anos. Enquanto isso, o boato de que estavam construindo uma rampa maior do que a que João Doido havia saltado já tinha tomado todas as rodas de conversa da rua. Alguém desafiou o João Doido, estão sabendo? Não pode ser. Quem ousaria fazer isso? Isso é um desrespeito com os que vieram primeiro. Só pode ser coisa daqueles arrogantes sobre rodinhas. Percebendo que aquele alvoroço não ia dar em boa coisa, procurei Dudu e tentei dissuadi-lo para que desistisse daquela loucura. Anteriormente, eu já havia dito a ele sobre o recorde que não poderia ser quebrado. Só que eu não estava tão preocupado, pois imaginei que ele não conseguiria dinheiro para construir a tal rampa. Essa era a minha esperança. Porém, no outro dia de manhã eu tive uma surpresa. Japão, vamos ao Pancinha. Tenho a grana para concluir nosso projeto. Nosso não, só seu, não quero me meter nisso. Fique tranquilo, é só uma rampa, nada demais. Cara, o João Doido está sabendo da rampa. Isso vai dar ruim para você. Nada a ver. A rampa não é para ser saltada, é apenas uma concepção de limitação ao homem, para que ele saiba que existem limites para tudo. Só que este era justamente o problema. João Doido era um cara gente fina, mas tinha um problema. Não gostava de ser desafiado. A passagem de geração não havia feito muito bem a ele, e ver aqueles garotos metidos que só sabiam andar de skate construindo algo que um biker nunca conseguiria saltar. Era algo que ele não aceitaria até que vencesse a tal rampa do além.